Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar sobre o filme Better Man, a história de Robbie Williams. Já faz umas 2 ou 3 semanas que eu assisti esse filme pela primeira vez e eu não sabia se eu iria ou não fazer uma review dele, porque na época eu tava muito focado na minha maratona do Oscar. Tanto que eu fui assistir Better Man logo depois de ter assistido Um Completo Desconhecido. Eu aproveitei que eu tava na vibe de cinebiografias musicais e fui assistir essa que eu já tava querendo conferir desde o ano passado. E Better Man, como o título nacional indica, é sobre a história do Robbie Williams, que é um dos maiores cantores do Reino Unido. E falando brevemente sobre a minha relação com o artista, eu não me considero um fã do Robbie Williams, mas eu meio que sou um simpatizante que passou a consumi-lo nos últimos 15 anos. Hoje tem várias músicas dele que eu gosto bastante, mas eu diria que eu me interessei pela pessoa antes do cantor. Tipo, eu fui introduzido ao Robbie Williams através de entrevistas e participações em talk shows, e eu acabei gostando da personalidade dele, o que me levou a querer conhecer melhor o seu repertório musical. Eu não posso dizer que eu já tô em dia, porque enfim, ele tem música pra caramba, mas pelo menos pra esse filme eu tava preparado. Dito isso, e já falando sobre o filme, Better Man é entretenimento puro na sua melhor forma, que faz sim muita justiça à pessoa retratada. Mas assim, não dá pra falar sobre esse filme sem antes falar sobre o seu grande diferencial, e é claro que eu estou falando sobre a questão do macaco. Basicamente, o Robbie Williams é uma pessoa que se vê e se descreve como um ser feito pra entreter, e não tem forma melhor de ilustrar esse sentimento do que usar um macaco. A escolha de usar esse animal pra representar o artista pode parecer estranho num primeiro momento, mas uma vez que você assiste ao filme, você meio que aceita e embarca na proposta da cinebiografia já nos primeiros minutos. Porém, é muito difícil encarar essa produção como uma biografia. Eu tô longe de ser um especialista sobre a pessoa em questão, mas o filme é muito mais artístico do que factual. Tipo, eu fui assistir Better Man querendo conhecer melhor esse cara que sem dúvidas tem uma carreira monumental, e assim, eu sinto que eu saí desse filme entendendo melhor a mente do artista, mas eu também saí muito confuso porque o filme é uma bagunça. Não me entenda mal, é uma bagunça espetacular, mas definitivamente não é linear. Então, a não ser que você seja um fã hardcore, é praticamente impossível entender a linha do tempo de Better Man. O filme tem sim uma narrativa muito bem definida, mas para contar a história que se propõe, toma muitas liberdades criativas. Basicamente, ele coloca a carreira do Robbie Williams no liquidificador, onde tudo se mistura para servir uma história de crescimento pessoal. Porque assim, a grande trama desse filme é o artista na sua busca por um ponto de equilíbrio e autoaceitação. O Robbie Williams, apesar de ser muito bom no que faz, ele só consegue enxergar o seu valor pelos olhos dos outros. E essa dependência por validação meio que é a raiz de todas as outras dependências que ele desenvolveu ao longo da vida. Porque, enfim, estamos falando de uma pessoa com uma grande síndrome de impostor que desesperadamente precisa se sentir amado. O que definitivamente não é algo saudável para alguém que vive da opinião pública, que, como todos sabem, muda de um dia para o outro. A sua necessidade por atenção está registrada em várias das suas músicas, mas a música que intitula o filme resume bem a trama de Better Man, que de uma forma mais específica é sobre fazer as pazes com o passado enquanto busca ser alguém melhor no futuro. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Já que estamos falando sobre as músicas, eu de verdade não tenho nada para reclamar nesse sentido. Não só o filme utiliza todas as músicas muito sabiamente para mover a narrativa, visualmente todos os momentos musicais são deslumbrantes. Chega a ser difícil escolher um momento favorito, mas Come Undone me surpreendeu de uma forma que eu não esperava. Lembra que eu falei que o filme não é muito linear? Pois é, Come Undone, que é uma música de 2002, no filme foi usada para marcar a saída do Robbie Williams do Take That, que aconteceu em 1995, e toda a sequência dessa música aborda tantas questões que, de novo, só mostra o quanto o filme soube usar bem as músicas. Seria muito fácil, por exemplo, o filme usar Angels para mostrar o momento em que a carreira solo do Robbie Williams decolou e fazer uma grande colagem de momentos de aclamação e tals, mas não. Angels, assim como todas as músicas, aparece no momento em que a narrativa necessita dela, o que fez o seu momento ser muito mais impactante. A única música que foi usada de uma forma mais linear foi Let Me Entertain You, e ainda assim foi perfeitamente sincronizada com a trama. Enfim, eu
queria poder falar mais sobre outros momentos musicais, mas seria redundante porque tudo funcionou demais pra mim. A minha única ressalva, pra não dizer que eu não tenho nenhuma, é a ausência de músicas do Take That. Tipo, usaram a música Rock DJ do Robbie Williams pra ilustrar a ascensão do grupo, ao invés de uma música do próprio grupo que tem vários hits. Mas eu não consigo ficar chateado com isso porque Rock DJ é um dos melhores momentos musicais do filme e assim como Come Undone caiu como uma luva naquele contexto. Agora, que eu amei Better Man como um produto de entretenimento já ficou muito claro, mas como eu dei a entender, eu não recebi totalmente o que eu fui buscar. E sendo assim, desde então eu assisti a série documental da Netflix, assisti várias entrevistas e apresentações ao vivo, escutei pela primeira vez o álbum Life Through a Lens e por fim assisti o tão referenciado show em Knebworth. Good evening, Knebworth! My name is Robbie Williams. This is my band. In the next 2 hours, your ass is mine! E depois dessa grande imersão que eu fiz na vida do Robbie Williams nas últimas semanas, assistir ao filme novamente foi muito melhor. Eu posso dizer que o documentário da Netflix foi um excelente complemento para eu entender a trama de Better Man como um todo, e na segunda vez que eu o assisti, por eu já saber o que esperar e por estar mais bem situado, eu percebi o quão rico em detalhes esse filme é. E é uma pena essa produção ter sido um fracasso de bilheteria, porque na minha opinião, Better Man é muito mais filme do que várias outras cinebiografias musicais que foram lançadas recentemente. E quando você para pra pensar que algumas dessas não só foram indicadas, mas ganharam Oscars fazendo o básico do básico, realmente fica difícil entender quais são os critérios de um sucesso, porque Better Man, ao meu ver, fez tudo pra ser e simplesmente não foi. Mas enfim, por mais que o filme não tenha tido muito êxito no cinema, eu consigo vê-lo sendo mais apreciado no streaming e até mesmo se tornando referência para biografias futuras. Mas se você ainda não assistiu e ficou curioso, apenas assista. Eu meio que disse que para compreender a magnitude dessa história você precisa ser fã de verdade do Robbie Williams, mas ironicamente eu sinto que esse filme também funciona com quem não conhece nada sobre o artista, porque ele não esquece em momento algum de ser um filme. Algo que pra mim foi um grande problema em um completo desconhecido que só conversa com fã convertido. Mas Better Man é muito mais acessível e assim como Robbie Williams é feito pra entreter e faz isso com maestria. Então, eu não quis dar spoilers nesse vídeo, então eu evitei ficar entrando em pontos específicos da trama, mas eu já te adianto que Better Man, apesar de ser muito divertido, também é visceral. Mas eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Eu não falei sobre feel no decorrer do vídeo por causa daquela questão da redundância, né? Porque, como eu disse, eu gostei de tudo e tudo funcionou demais pra mim. Mas o que difere essa música das outras é que essa é a minha música favorita do Robbie Williams. Eu tô caindo na armadilha da redundância, mas basicamente ela foi usada tão sabiamente pra um momento tão emotivo que pra mim deu um novo significado pra música, sabe? Então assim, nossa, é uma daquelas escolhas, é uma das várias escolhas desse filme que te deixa meio que, putz, foi muito emocionante essa parte do filme, que é o começo do filme. Gente, Feel é a primeira música de Better Man. Going to waste.